E hoje eu sei que é um dia de muita tristeza. Aliás, esse ano foi um ano de muita perda. Talvez hoje você esteja em casa arrasada, arrasado. E não é fácil mesmo. A gente vai falar sobre luto. A busca pela cura da dor começa a ser intensa. Permitir-se sofrer, ficar triste, desesperar-se, reclamar, perguntar, chorar, chorar e chorar. Falar sobre todas as emoções, sentimentos e dúvidas num momento tão significativo. Para nos ajudar nesse assunto, eu converso com a psicóloga e especialista em estudos e intervenção sobre luto, Tatiane Mosso. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Vou convidar para sentar, para a gente falar sobre esse tema. Ótimo. Necessário, né? Sim, muito. Eu me coloco hoje no lugar das minhas telespectadoras e telespectadores e eu acho que hoje, especialmente porque é dia de finados, as pessoas param para se permitir esse sofrimento ainda de forma mais intensa, né? Sim. Isso é saudável? Como é que é? É muito saudável e assim, Cláudia, é uma coisa que é importante a gente falar porque a gente vive numa sociedade tão moderna, mas alguns temas ainda são muito tabu, né? E luto é um deles, né? É uma experiência que a gente vive, que todos nós vivemos, mas a gente não fala sobre isso. Muitas pessoas têm a sensação de que falar sobre luto é sentir uma dor maior e na verdade não é bem isso. Para algumas pessoas se calar em algum momento é melhor sim, mas falar sobre isso é extravasar um pouco essa dor, é poder falar um pouquinho dessa experiência que é muito importante, né? O luto, todos nós vivemos, então o que é o luto? O luto é uma experiência de sofrimento, na maioria das vezes, pela perda, né, de alguém que a pessoa ama muito e não só pela morte de alguém. Mas nesse momento, por exemplo, muitas pessoas estão perdendo muitas coisas, é uma perda desestabilizadora. A gente tem uma rotina, tem uma relação com as pessoas. Tem um autor que eu gosto muito, ele diz que o luto é o preço do amor. Que só vive o luto, se tem o luto, é porque teve vínculo, porque teve afeto, teve amor, teve vida compartilhada. Nossa, Tati, você está falando, eu estou me lembrando de um depoimento que a gente recebeu muito lindo, muito significativo, emocionante. Quero compartilhar com você agora. Eu quero mostrar esse depoimento. Uma telespectadora muito querida compartilhou a história dela. Vamos acompanhar juntos. Confesso que falar do luto nesse momento para mim não é algo fácil não, porque o meu caso é muito recente e nenhum dia é igual ao outro. Eu costumo dizer que o meu dia eu divido em 3 partes, manhã, tarde e noite. E que para cada uma delas eu vou vivendo como se apresenta. Tamanho é o turbilhão de emoções. Foi há pouco mais de 3 meses que meu marido se foi. Eu não gosto de dizer perdi meu marido, porque eu não perdi. Pelo contrário, eu prefiro pensar eu ganhei, porque nós vivemos juntos por mais de 4 décadas um casamento de cumplicidade e companheirismo. Então eu não o perdi. Ele apenas foi para a morada de Deus. Por mais difícil que seja aceitar isso. A morte, ela é parte da vida, mas ninguém está preparado para ela, porque ela tira o nosso chão, mesmo que ela nos traga avisos. Porque ele lutava, ele foi avisado, ele lutava bravamente há 2 anos para vencer um câncer. Falar de luto assim simplesmente é bem diferente de vivenciá-lo. Dizem que a dor é proporcional ao amor, e é uma grande verdade. Quanto maior o amor, maior a dor. E dói, viu? Dói muito. Na alma, essa ausência. A gente vive entre altos e baixos. Ora eu estou mais serena, parece que o turbilhão acalmou, e ora vem um choro que brota do nada. Uma simples lembrança dispara um gatilho e aquilo que parecia estar adormecido volta com força total. Superar, eu acho que nós não superamos nunca. A gente se adapta a uma nova realidade. É através da fé que eu tenho em Deus, é que eu consigo manter firme, me manter assim para seguir a caminhada. Olha, para mim, falar do luto é também render uma homenagem a ele, mantendo viva a lembrança do que ele deixou, em amorosidade e generosidade.
Ele vivia para a família. A família para ele era tudo. As filhas, as netas e eu éramos o seu bem maior. Então, mesmo no luto, na tristeza e na saudade que o luto traz, eu tenho um amor e gratidão eternos e a sensação de que ele está comigo. Lindo. Esse depoimento fez toda a nossa produção chorar, sabe? Porque é muito lindo. Mas marca muito a história de amor, a história de cumplicidade, a história de união, né? Perder tudo isso, como ela diz, deve doer muito mesmo. Mais, né? E ela fala, e de forma muito amorosa, da experiência dela. E o luto, Cláudia, isso é muito importante a gente falar com o telespectador sobre isso. É uma experiência individual. Cada um experimenta o luto de uma forma diferente, de acordo com o vínculo que tem estabelecido com a pessoa. E é importante a gente falar isso, sabe por quê? Algumas pessoas não sentem aquela dor ardida do luto, que é algo que é tão esperado. O luto, ele é uma experiência natural, é esperado o luto, o processo de luto que é entre a perda e a reparação, a reorganização da vida. Esse meio é o luto, é a experiência dolorosa que a gente vive, mas nem todo mundo vive isso de um jeito tão ardido. E às vezes as pessoas até se questionam, sabe? Será que a minha relação com a pessoa que foi embora era tão próxima mesmo? Porque eu não consigo sentir essa dor ardida. Mas cada um experimenta de um jeito diferente. Amor não precisa vir acompanhado necessariamente de dor. Mas algumas pessoas sim, algumas pessoas sofrem muito, isso dói muito e o luto, ele é importante não ser colocado de lado, a gente se permitir viver isso. É viver o luto que faz com que a gente possa ressignificar a nossa relação com essa perda. É a gente poder chorar quando a gente tem vontade de chorar, ou sorrir, porque os sentimentos são transitórios, a gente não fica triste todo dia, toda hora quando a gente perde alguém. Porque às vezes a gente dá aquele risinho de canto de boca, de alegria, quando a gente se lembra de alguma coisa bacana, né? De uma experiência com aquela pessoa que a gente perdeu. Então a alegria ela também pode vir, ela também é autorizada. Quando a gente fala de luto, a gente fala só de dor. E sim, o luto ele é também uma experiência de dor, mas não precisa ser só dolorido. É importante, e ela falou de uma forma muito bonita, onde a gente vai buscando as nossas forças. E cada um vai buscar num lugar, né, Cláudia? Algumas pessoas fazem suas orações, algumas pessoas mantêm aquelas coisas da pessoa que foi embora, outras pessoas precisam dar as coisas embora para abrir espaço e respirar. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. É importante que a gente se fortaleça, que a gente encontre a nossa rede de apoio. Na religião, na família, nos amigos e na gente mesmo, no nosso autocuidado, se permitindo sentir aquilo que está pedindo passagem. Perfeito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a persistência do luto. Lutos que estão durando muitos anos. E que, na verdade, estão tirando da pessoa que está viva a possibilidade de viver. Mas me dá 2 minutinhos e a gente volta para falar sobre isso, tá bom? Será que luto tem tempo? Será que tem tempo de duração? Será que tem limite? A gente vai aprender já já, tá bom? Agora vamos voltar para o nosso tema, mas vamos manter esse clima gostoso, porque é para isso que a gente está aqui, né? Vamos lá. Alegria, linda, esperança, né? Força, não é, Tati? Sim. Tem tempo para durar um luto? Pois é, Clau. Não tem. E isso é o que às vezes preocupa as pessoas. Não tem um tempo certo, mas claro que a gente vai acompanhando e entendendo, né, o que é um luto que permanece. Então, o que é um processo de luto? Alguns autores falam sobre fases do luto e, honestamente, algumas pessoas sim passam por essas fases de negação, de raiva, de barganha, depressão, né? E como a gente vai vendo, as pessoas vivem isso diariamente no seu processo de luto, até o desfecho, né, do luto da pessoa entender que realmente aquela perda aconteceu. Mas nem todo mundo passa por esses processos. Tem pessoas que não sentem raiva, depende do que é a perda. Às vezes a perda é de alguém que já estava tanto em sofrimento
E não que seja uma perda tranquila de viver, mas a pessoa conforta, né, em saber que aquela pessoa que ela amava tanto não sofre mais. Isso é uma coisa importante da gente falar, a questão do tempo do luto, porque as pessoas se cobram muito. Será que eu já estou vivendo luto demais? Eu digo sempre, o que é muito? É quando aquele processo, ele não é mais natural e passa a ser incômodo a ponto de atrapalhar a rotina das pessoas, quando prejudica, por exemplo, o sono, a alimentação, a pessoa não consegue minimamente aquela organização básica da rotina. Isso sim, a gente pode estar falando então de um luto que perdura e acaba atrapalhando a vida, então ele é um luto difícil. Mas luto é diferente de depressão. É uma coisa que também a gente precisa dizer aqui, porque estar triste no processo de luto é muito diferente daquela tristeza permanente, persistente da depressão. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de uma dor que a gente sabe que ela, pouco a pouco, vai dando espaço para os sentimentos de saudade, né? de a gente olhar para aquela experiência que a gente viveu como parte importante do nosso processo de vida. Quando a gente fala de luto, a gente fala de morte, a gente também fala de vida. Vida daquelas pessoas que continuam, vida daquela pessoa que se foi e que deixou um legado muitas vezes enorme para todos nós. Então a pessoa que se vai, ela também é viva ainda, ela ainda é viva fisicamente não mais presente, mas ela é viva nos nossos corações, ela é viva nas nossas lembranças e em todo o legado que ela nos deixou. Isso é tão gostoso da gente também se permitir sentir, não sentir só a dor, mas sentir a alegria também de ter podido viver aquelas experiências, tantos bons momentos que a gente vive com as pessoas que a gente ama, né? É verdade. Não à toa, né? A Bíblia fala tanto da gratidão, em tudo dai graças, fala de gratidão várias vezes. Parece coisa moderna, né? Que hoje todo mundo fala gratidão, mas é antigo, é conselho de Deus. Agradeça por todas as coisas, inclusive pelas pessoas que passaram pela sua vida. Exatamente. Que tiveram seu tempo por aqui, né? Isso mesmo, Cláudia. E é importante a gente falar, ainda pensando nessas experiências que a gente tem com o luto, tem alguns lutos que são tão difíceis. Com certeza o telespectador vai se identificar quando a gente fala, por exemplo, de um luto que a gente chama de luto não reconhecido na teoria, que é, por exemplo, uma perda gestacional. Isso é tão comum, infelizmente, Cláudia, e as pessoas às vezes não reconhecem esse luto. A pessoa estruturou toda a vida dela, ela pensou cada detalhe, e não reconhecer essa perda é muito injusto. A gente precisa reconhecer essa perda. E outras perdas, nenhuma perda é mais importante do que a outra, depende muito do vínculo, depende muito das expectativas que a gente tem de vida. Mas essas perdas são também muito difíceis, sabe? Essas perdas não reconhecidas, essas perdas, por exemplo, é muito comum a gente ver a pessoa mais velha falecendo primeiro, é a ordem natural da vida que a gente diz. E o jovem, ele fica e ele sabe disso. Quando isso é invertido de alguma forma, uma mãe perdeu um filho, isso é uma dor muito grande, até porque não é esperado. E a gente acha que a gente tem tanto controle da vida, de repente a gente é pego de surpresa com uma dor desse tamanho. É muito difícil, né, de ressignificar isso. Mas dá para ressignificar isso? Dá para ressignificar isso. Vamos falar daqui a 2 minutinhos Claro. sobre esse assunto? Eu comecei o programa até falando hoje sobre a Dona Mara, né? Ela teve uma história linda. Ela ressignificou a perda do filho dela, ganhando muitos outros filhos, né? Fundando uma instituição como Amor Exigente, que é linda e enorme. A gente volta para dar algumas dicas, então, para os telespectadores. Combinado. Tá bom? Tati, vamos lá tentar ajudar a turma nesse processo de ressignificação do luto, né? Sim. E nós somos muito ativos nesse processo, né, Cláudia? Vendo agora, inclusive, vocês falando de autocuidado, isso é tão importante também em todos os processos que a gente vive da vida da gente, a gente também se voltar um pouco mais para o nosso momento presente, se olhar as nossas necessidades. Às vezes a gente precisa um pouco se dar esse empurrãozinho também, sabe? Eu me acolher na minha dor, eu me confortar na minha dor, experimentar tudo o que vier, né? Inclusive também me colocar na busca por um cuidado, por algo que vai me fazer bem, por algo que vai me deixar feliz,
que me conecta às vezes com aquela pessoa, pode até ser, né? Através de pessoas cozinham às vezes a comida que a pessoa cozinhava e gostava. Tem sentidos importantes assim, né? Em toda a relação. É possível sim a gente se conectar, né? Se manter conectado com aquelas pessoas que a gente ama, dar vazão para a nossa tristeza, mas sem doer tanto, né? Conforme a gente vai se permitindo entender quais são os sentimentos. Porque, Cláudia, a gente precisa entender o que vem desse luto. Quando a gente perde alguém que a gente ama, e dependendo do papel que essa pessoa tem também na nossa vida e até na vida familiar, é importante a gente pensar até em questões práticas de assim, quem vai pagar as contas? Às vezes era o provedor da família, sabe? Às vezes era um filho que já era tão planejado, já tinha todo aquele caminho trilhado. Quem vai viver isso agora? Então tem tudo isso, é uma forma da gente olhar para aquilo que a gente perde ampliado. E sabe que, Cláudia, a gente não pode deixar de falar aqui o seguinte, já tive várias experiências atendendo pessoas enlutadas e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz, sabe, num momento de perda, porque não tem muito o que dizer, sabe? As pessoas às vezes perguntam o que eu digo quando eu vou num velório, quando eu me conecto com aquela pessoa que teve uma experiência recente de perda. É dar um abraço às vezes, hoje um abraço mais distante, mas oferecer um carinho, sabe? É poder dizer o que eu posso ajudar. Isso é importante porque dizer que vai ficar tudo bem é uma cobrança para que aquela pessoa fique bem. E o ficar bem é cada um no seu tempo. A gente tem que respeitar o tempo do outro. Quando esse luto ele vai sendo elaborado, que é o que a gente diz, quando a gente sai um pouco daquela dor mais aguda e vai conseguindo entender o que foi aquela perda, se reconectando com as coisas que fazem sentido, apesar da perda, né? Retomando um pouco a nossa vida, nunca vai ser esquecer a pessoa, a gente nem quer isso, Cláudia. E passar pela experiência de luto, muitas pessoas pensam que é esquecer a pessoa que a gente perdeu, não é isso não, é deixar bem guardadinha no nosso coração, sabe? Num cantinho bem gostoso ali, bem aconchegante, mas a gente poder seguir apesar disso. E às vezes a gente precisa se impulsionar também, sabe? Às vezes um dia mais de dor a gente se acolhe e às vezes algum dia a gente fala, não, vamos lá. Hoje eu vou me esforçar um pouquinho, vou tentar, sabe, fazer alguma coisa diferente, cozinhar alguma coisa, fazer uma oração mais tranquila. É importante que a gente dê esse espaço para a nossa experiência. Então, o luto ele pode ser mais leve, a gente precisa também favorecer isso e uma forma de favorecer isso é acolhendo as pessoas que perdem de forma amorosa, sem cobrar nada, sem dizer nada, sem julgar nada. Cada um sabe a sua dor, a gente não pode julgar a dor do outro, né? Muito bem. Tem horas que dá vontade de a gente não falar absolutamente nada e é isso que eu vou fazer. Passar os contatos da Tatiane Mosso, que é psicóloga e que está disposta a te ajudar. Ela está no clinicatatianemosso.com.br, no Instagram Tatiane Mosso Psicóloga. E se você quiser, pode até mandar um WhatsApp no 11 9 8106 6296. Forte abraço para você, tá bom? Força. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Volte mais vezes. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, Cláudia. Uma voz calma, doce, né? Gostoso ouvir gente falando assim. Não é verdade?